entrai pela porta estreita, uma determinação do Senhor Jesus. Por quê? Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Pode tomar assento, por gentileza. Aleluia. Primeiramente, para começar aqui, meus amados irmãos, você acha que se tivesse na mão de Deus, se tivesse pela vontade de Deus, decidir por nós, se nós vamos para o céu ou para o inferno, o que Deus decidiria? A palavra de Deus vai dizer em 1 João capítulo 4, versículo 8, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então o maior atributo de Deus é o amor. Então, se tivesse na função de Deus, se tivesse nas mãos de Deus, escolher se eu e você vamos para o céu ou para o inferno, Deus só poderia escolher o céu. Mas não está nas mãos de Deus decidir se vamos para o céu ou vamos para o inferno. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz que Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porém, Deus, Ele respeita o livre arbítrio que Ele mesmo estabeleceu para conosco. Deuteronômio no capítulo 30, versículo 14, ele diz assim, ó: o céu e a terra eu tenho posto por testemunha contra vós, que lhe dei uma escolha, para que escolhesse a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolha portanto a vida, para que vivam vocês e a sua descendência. Então a escolha de Deus para as nossas vidas é apenas o bem, é apenas a verdade, é apenas o céu. Aleluia. Mas o livre-arbítrio que Ele nos dá direito a escolhas, com base nos princípios que Ele mesmo estabeleceu. Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus dá uma ordem para Adão e Eva: toda árvore do jardim podeis comer livremente, porém a árvore que está no meio do jardim não comereis, nem nele tocareis, porque o dia que dela comerdes, certamente morrereis. Por que Deus não pegou e logo tirou aquela árvore fora de lá? Assim não vinha tentação, ninguém ia querer mexer naquele fruto. Só que Ele nos dá o que? O livre arbítrio. Hoje de manhã o João estava falando sobre a paternidade e sobre os filhos. Filho nem sabe o que quer, né? E aí, quando vem alguém, a Jana, acontece isso, minha esposa está ali, e o meu filho vem: mãe, dá uma bala para mim. E ela pega a bala e coloca ela, não, agora já deu de bala, coloca lá em cima. O que ela fez ali? Ela bloqueou o livre-arbítrio. Ele não tem livre-arbítrio, não consegue decidir, porque ela determinou: não vai comer bala. Agora, se ela dissesse: você não pode comer bala, porque se você comer você vai apanhar, e deixasse a bala no alcance dele, ela estava dando a ele um livre-arbítrio. A decisão, a escolha de comer ou não comer aquela bala. Porém, as nossas escolhas, existem as consequências. E Mateus, Jesus vai dizer no capítulo 16, versículo 24: se alguém quiser seguir após mim, tome sobre si a sua cruz de cada dia, renuncie a si mesmo e siga-me. Se você quiser livre-arbítrio, se quiser segue, se não quiser, não precisa seguir. Mas o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Deus, Ele coloca diante de nós uma decisão, uma escolha. Você pode querer seguir o caminho apertado ou
o caminho largo, espaçoso. Eu entrei faz algumas semanas atrás, ali numa relojoaria, para comprar uma joia para minha esposa, por conta do Dia das Mães. E aí eu entrei, tinha aquela porta apertada, eu entrei assim, né? E aí traz a porta para trás, entra, daí fica dentro de um casulo ali, vai para frente, volta a porta, e depois você tem que botar a mão lá atrás e pegar as chaves, o celular e outras coisas mais que pegaria naquela porta automática. E aí eu estava com a minha jaqueta de moto, inclusive, eu fui de moto, e pensa no negócio difícil pegar aquilo lá, meus irmãos. A vontade é deixar tudo aquilo lá e pegar na saída. Por quê? Porque é apertado, é difícil. E foi dado testemunhos aqui, foi falado pelo irmão Alex, a irmã Lídia falou aqui, sobre as lutas do dia a dia. E realmente não é fácil, meus amados irmãos. Não é fácil seguir o caminho apertado, o caminho estreito, a porta apertada, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo iria para o céu, mas não é fácil tomar essa escolha. E mesmo que nós não queiramos decidir, nós já estamos decidindo. Mesmo assim, e aí, tu vai escolher o céu ou o inferno? Tu vai escolher as regalias do mundo? Tu vai escolher tudo que o mundo oferece para ti? Ou vai deixar isso de lado para seguir a Jesus num caminho apertado, numa porta estreita? O que você quer? Não, eu não vou decidir nada disso aqui. Aí entra aquilo que está lá em Apocalipse 21:8. Os tímidos. A palavra de Deus vai dizer que os tímidos serão lançados no lago de fogo. Sabe o que é tímido? Tímido não é esse negócio de temperamento, não. Eu sou tímido, eu sou tímido. Tímido é pessoas que não tomam uma decisão, uma atitude. Pessoas que chegam na casa de Deus, são amigas do Evangelho. E diz assim: não, pastor, hoje não, eu não vou aceitar Jesus hoje não. Eu sou muito amigo do Evangelho, gosto muito da palavra, gosto muito dos hinos, dos louvores, mas eu não, isso aqui não é para mim não. Deixa, eu venho aqui frequentar o culto, mas continuo fazendo a mesma coisa lá fora. Isso é tímidos. A palavra de Deus diz que os tímidos serão lançados no lago de fogo. E aí Romanos capítulo 14, versículo 12, diz assim, de maneira que cada um de nós terá de dar conta de si mesmo a Deus. Só pode dar conta a Deus aqueles que são responsáveis por si mesmo. Por que uma criança de 4, 5, 7 anos, se cometer um crime, ele não vai para a cadeia? Por quê? Porque o subconsciente latente dele não está totalmente desenvolvido para que ele possa decidir o que é certo e o que é errado. Então a palavra de Deus vai dizer que cada um vai ter que dar conta de si mesmo a Deus. Significa que nós somos responsáveis pelos nossos atos e pelas nossas escolhas. Então Deus, Ele nos dá o livre arbítrio. Você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Mas essa não é uma atitude, uma decisão que se toma da boca para fora. Isso, nós tomamos essa decisão com o nosso modo de vida, com a nossa forma de andar, de falar, de pensar, de ouvir, de tocar. É assim que nós tomamos essa atitude. E o inferno, irmãos, é tão grave. Pouco se fala sobre o inferno. Mas na palavra de Deus, Novo Testamento, durante a vida de Jesus aqui na terra, Ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, dado ao perigo que é alguém ser lançado no inferno. E a palavra de Deus diz assim, em Mateus 25, 41 e Apocalipse 20 e versículo 10, diz a mesma coisa: o inferno é para o diabo e seus anjos. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi criado para o ser humano. Porém, as nossas atitudes e as nossas escolhas vão determinar se nós iremos para o céu ou nós iremos para o inferno. E Salmos, número 9, versículo 17, diz que os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. O que é ímpio? Ímpio não são pessoas que pecam.
Ímpios são pessoas que vivem na prática do pecado. Ímpios são pessoas que cometem pecados e não se arrependem, que cometem pecados e porque não entregaram a sua vida para Jesus, não tem a quem recorrer por eles a Deus. Isso é ímpio. E todas as gentes que se esquecem de Deus, pessoas que já tiveram relacionamento com Deus, pessoas que já tiveram intimidade para Deus, pessoas que outrora entregaram sua vida para Deus, mas o abandonaram. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 20 diz: portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencidos, tornou-se-lhe o último estágio pior do que o primeiro. Antes lhe fora não terem conhecido o santo evangelho de Cristo, do que aceitando se desviarem. Dessa forma sobreveio por um verdadeiro provérbio que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao esponjadouro de lama. É assim que Deus considera aqueles que aceitaram a Jesus, aqueles que já tiveram relacionamento com Jesus e o abandonaram, estão lá fora. Jesus disse que a partir do momento que alguém tem relacionamento com Ele, a sua casa fica limpa. E quando esse homem, que tinha um espírito imundo dentro dele, vem para a casa do Senhor, aceita o Senhor e abandona o Senhor, aquele espírito volta e vê a casa limpa, e ele não fica na casa. O que ele faz? Ele volta, busca mais 7 espíritos, e então a palavra de Deus diz: tornou-se as atitudes, tornou-se as práticas daquele homem pior do que eram antes. Por isso que é tão importante não abandonarmos ao Senhor Jesus. Por isso que é tão importante ficarmos à presença do Senhor. Às vezes está difícil, às vezes dá vontade de abandonar tudo, às vezes dá vontade de chutar o balde, às vezes dá vontade de sair correndo, abandonar tudo. Mas o pastor Isaías falou aqui: se às vezes está difícil com Jesus, imagine sem Jesus. Quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, porque Lázaro estava morto, Jesus ainda não tinha ressuscitado a Lázaro, mas Jesus chora junto com Marta e Maria. E como é bom, mesmo que não resolva os nossos problemas, mas ter alguém para chorar junto conosco, ter alguém para colocar no ombro assim debaixo da nossa carga e dizer: pode chorar que eu estou aqui contigo. Jesus fez isso com Marta e Maria. Depois ele ressuscitou a Lázaro, mas primeiro ele chorou com elas. Primeiro ele participou da dor de Marta e Maria. Então, meus amados, nunca abandone a casa do Senhor, nunca abandone o Senhor, mas fique com o Senhor. Aleluia. E aí tem uma certa pessoa aí, que até ficou bem famoso na internet, né? Se Jesus não julgou quem vai para o inferno, quem somos nós para julgar? A palavra de Deus diz: não julgueis para que não sejais julgados. Só que quando nós falamos sobre quem vai para o inferno, não é nós que estamos falando, mas a palavra de Deus, que nós acreditamos que é a verdade. E aí, anota aí, eu não vou falar deles, porque senão nós vamos ficar aqui até meia-noite, e vai ultrapassar uma semana falando sobre isso, porque tem mais de 30 pecados aí, numas listas na Bíblia, que você vai ver ali uma lista, né, várias listas de quem vai para o inferno. A primeira lista, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 10, vai falar sobre uma lista de quem vai para o inferno. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, vai falar sobre as obras da carne, pessoas que vão para o inferno. E depois Apocalipse capítulo 28 e a 21 e versículo 8, vai falar também sobre outra lista de pessoas que vão para o inferno. Lembrando que quando a palavra de Deus diz que serão jogados no lago de fogo,
ou quando ela diz que não herdarão o reino do céu, o destino é o mesmo, é o inferno. Por quê? Porque existe apenas dois caminhos: o céu e o inferno. E se a pessoa não vai herdar o reino de Deus, significa que ele vai herdar o inferno. Então tem aí pelo menos 3 listas, tem outras, né? Mas que eu lembro e anotei aqui, são essas 3 listas, mais de 30 pecados, e se você ler ali, você vai ver que talvez você está encaixado em alguma delas ali. Por isso nós precisamos pedir perdão para o Senhor Jesus, e fazer aquilo que o Senhor Jesus disse: vai e não peques mais. E João diz assim, ó: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado. Aleluia. Só que hoje ele é advogado, mas daqui a pouco ele será juiz. E aí, só para falar aqui de um dos que não vão para o inferno, dos que vão para o inferno, melhor dizendo, que está em Apocalipse 21:8, os incrédulos. A palavra de Deus diz em Romanos 1:20: porque todas as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Então aquela pessoa fala assim, ó: não, mas se existe, então deixa eu ver. Se existe, então eu quero ver se realmente existe. A maior prova da existência de Deus é você. Você é a coroa da criação de Deus. Você tem muito valor. É por isso que o Senhor não te criou para o inferno. Por isso que o Senhor disse: escolha a vida, porque eu quero tu aqui, ó, pertinho de mim, passando a eternidade comigo, morando aqui junto comigo. Aleluia, bendito é o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. E o que é o inferno? O inferno é o lugar que representa a ira de Deus sobre toda a impiedade e sobre o pecado. Como é o inferno? A palavra de Deus diz em Mateus 25:41 que é um lugar de fogo eterno. O fogo não se apaga. Mateus 25:30 diz que é um lugar de choro, pranto e ranger de dentes. Sabe quando você está com tanta... Sabe quando você já viu aquele filme de guerra, ou alguém talvez já esteve numa batalha aí, vai saber, né? E alguém vai fazer um curativo aqui, e coloca uma madeira aqui, alguma coisa nos dentes, porque ele vai morder tanto, que vai ranger os dentes de tanta dor que ele vai sentir. O inferno é o lugar de pranto e ranger de dentes. Marcos 9:48 diz que o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 diz que é um lugar de aflição, tortura, tormento e desgraça. Segundo Pedro 2:17 diz que é lugar de densas trevas. A pessoa que for lançada no inferno vai ouvir urros de demônios, vai ouvir grito de pessoas, de almas que estão lá queimando no fogo. Só que vai olhar para o lado e não vai ver ninguém, porque é densas trevas, você não consegue enxergar um palmo na frente do seu olho. É um sofrimento em solidão, sofrimento em sã consciência. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 10, versículo 28: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. A alma, ela é responsável pelos sentimentos, pela vontade, pela percepção e pela inteligência. Quem for lançado no inferno vai saber que está no inferno, vai lembrar da Bíblia, vai lembrar da igreja, vai lembrar dos convites que teve para vir para Jesus, mas não terá mais oportunidade de salvação. Você quer pagar para ver? Tem muita gente pagando para ver. O inferno é terrível, meus irmãos. O inferno é terrível. E a palavra de Deus diz em Apocalipse 20, versículo 15,
que aquele que não for achado o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Para quem é o inferno? Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade, mas para contigo, a benignidade. Se permaneceres na benignidade, caso contrário, tu também serás cortado. Então a salvação é algo que nós vamos conquistando dia após dia. Não tem aquela história de uma vez salvo, sempre salvo, não. Se permanecerdes na benignidade, caso contrário, também serás cortado. E Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que ao homem está destinado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então não adianta pegar lá eu estava vindo embora aqui, hoje de manhã eu acho, hoje de manhã nós estávamos indo para casa, da escola dominical, e aí tinha lá uma propaganda, vela de 7 dias, né? Vela de 7 dias, tantos reais. Aí eu falei para minha esposa, depois de morrer, irmão, não adianta mais acender vela, não adianta mais orar. Eu estou jejuando 40 dias e 40 noites para Jesus salvar aquele meu parente que foi para o inferno. Não adianta, acabou a oportunidade. A palavra de Deus diz que enquanto estamos no dia chamado hoje, eis a oportunidade da salvação. É cada um de nós temos que decidir por nós mesmos. E aí, queridos, primeiro vem a comida amarga, né? Primeiro vem o feijão com arroz para dar resistência, para a gente saber do que nos espera se nós não mudarmos de vida ou não continuarmos uma vida em santidade com Deus. E agora vem a sobremesa, né? Aquilo que foi cantado no início, os 2 hinos, o exilado, face a face. Foi cantado também além do Rio Azul. Quanta coisa linda que nos espera. Mas como é que nós vamos chegar no céu? A palavra de Deus diz, João 14, 6, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. É somente por Jesus. Precisamos dobrar o nosso joelho diante dele e dizer: Jesus, eu te aceito, escreve meu nome no livro da vida para nunca mais ser apagado. Eu me arrependo dos meus pecados e não tornarei mais a fazer os meus pecados. Eu tiro todo o meu desejo, tudo aquilo que está no meu coração, para fazer aquilo que é do teu desejo, aquilo que está no coração de Deus. Em 1 Timóteo 2 e 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E Atos capítulo 4 e versículo 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eu falei que eu ia falar Bíblia nessa noite. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou mostrando o capítulo, o versículo e o livro em que eu estou lendo. Tudo isso está na palavra de Deus. Tanto aquilo que foi falado do inferno, como isso que está sendo falado sobre o céu, está escrito na palavra de Deus, que nós cremos que é a verdade. Aleluia! Quem vai para o céu? Aquele que crê, aquele que obedece e aquele que é fiel. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então precisamos crer. E a palavra de Deus, ela diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então precisamos crer
no unigênito Filho de Deus. E Hebreus capítulo 5, versículo 9, vai falar sobre a obediência. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação a todos os que lhe obedecem. Obedecer os ensinamentos de Jesus. É claro que não tem como entrar em todos os ensinamentos de Jesus, em tudo aquilo que Jesus ensinou, porque senão nós iríamos ficar dias aqui. Mas apenas para falar alguma coisa, o objetivo não é esgotar todo o assunto, mas é dar uma ideia, né? Colocar algumas palavras na sua mente, para que você possa refletir e estudar, buscar o conhecimento também da palavra de Deus. E Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a última parte, Jesus disse assim, ó: ser fiel. Aí, quando você vai lá e faz um plano de internet, ele diz o que? Ó, o plano da internet está R$150, mas se você fizer uma fidelidade, nós podemos baixar para R$100, tá? Oh, boa ideia. Só que o problema é que se a internet não for boa, você está lascado, porque você vai ter que pagar multa, né? Porque você quebrou a fidelidade antes do tempo. Agora, por outro lado, se você fizer aquele plano da fidelidade, você vai ficar um ano pagando R$100, ao invés de ficar pagando R$150 por mês. E aí, a fidelidade, ela vai até onde? Até finalizar os 12 meses, ou o tempo que você determinou ali por fidelidade. Aí Jesus, ele tem também um plano de fidelidade. Ah, Jesus tem. Jesus também tem um plano de fidelidade. Ó, seguinte, você vai seguir após mim, e é o seguinte, mas Senhor, até quando eu preciso te seguir e guardar os teus mandamentos, os teus ensinamentos? Bom, você tem que guardar esse plano de fidelidade até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Ah, irmão, mas eu fui infiel até 2 minutos antes de morrer. Foi para o inferno, meu filho. Até ontem estava na igreja, hoje morreu, meu Deus do céu. Por que ele saiu da igreja ontem? Foi para o inferno. Porque o plano de fidelidade é até a morte, ou até Jesus voltar para buscar a sua igreja. E aí, queridos, como é o céu? Vai. Tem 1 minuto. Você acredita que pode acontecer um milagre aqui? O que é o céu? O céu é o lugar onde Deus habita. Já pode começar a glorificar. Aleluia. Vai parar a medição do tempo e vai entrar o dia da eternidade. Não haverá mais escuridão lá. É o dia da eternidade. E aí fica Apocalipse capítulo 21, versículo 4: e Deus limpará dos vossos olhos toda lágrima. Extinção total da tristeza e plenitude total de alegria. E não haverá mais morte, extinção total da morte e plenitude total da vida. E não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Extinção total do sofrimento, plenitude de glória, felicidade e saúde perfeita pelos séculos e séculos. Eternamente estaremos com o Senhor. Quem vai estar lá? Quem vai estar lá? Quem aguarda esse dia ansiosamente? Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Esse ouro aqui que está no meu dedo aqui, ó, essa quantidade enorme de ouro aqui, ó, 5 gramas eu acho, só serve para você andar em cima lá nas ruas de ouro. As ruas são de ouro e os muros de cristal. Aleluia. E aí, para finalizar, glória a Deus, 1 Coríntios 2:9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, aleluia,
e nem subiu ao coração do homem, são o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.